Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui de volta com os nossos encontros online Educar Hoje e agora nós vamos focar especificamente na relação pais e filhos, né? Coisa bastante importante, determinante na vida do indivíduo, né? Porque todas as correntes da psicologia nos últimos 200 anos, sei lá, aliás, antes mesmo das correntes de psicologia, próprios educadores como Pestalozzi, Rousseau e tantos outros, disseram que o destino da pessoa na vida depende muito da relação que foi estabelecida com o pai e mãe. E é fato, né? A gente até ontem mesmo estava vendo no jornal uma notícia rápida, assim, meio por cima, mas que 2 a cada 3 jovens que cometem delito, eu vi. 2 não tem pai. Né? Ou com a família desestruturada não tem pai. E provavelmente o outro que sobrou, a família completamente desestruturada. Pra gente ver a importância da família. Eu vi essa reportagem, inclusive que é pais ausentes, ou presos, ou que nunca viram, ou que abandonaram, enfim. Né? Então a gente tem uma ligação aí profunda entre muitas vezes a violência social, a marginalidade e a falta da família, para a gente ver a importância que é a família na vida de um indivíduo. Né? E mesmo quando a família, entre aspas, parece normal, né? Às vezes há muitas doenças psíquicas nas relações, há muitos desajustes, desequilíbrios, que geram adoecimento psíquico depois, né? Mais tarde, no indivíduo, né? Então, quer dizer, é muito importante que quem se proponha a ser pai e mãe pense muito a respeito, né? Quer dizer, não ter filhos não é um ato meramente animal, também tem esse aspecto, porque os animais também têm filhos, né? Agora, os animais seguem simplesmente o instinto e fazem tudo o que é preciso para que o filho sobreviva. Agora, os seres humanos, eles já perderam o guia do instinto, né? E tem que apelar para a razão e para o sentimento, e para o estudo e para a reflexão, para serem pais mais equilibrados, de mais bom senso, para que possam gerar, orientar ou produzir filhos, né, que sejam relativamente equilibrados na vida. E também a nossa sociedade é muito mais complexa que a sociedade dos animais para a sobrevivência, né? Muitos animais precisam colher fruta, se alimentar, reproduzir e sobrevivem. Outros caçam e sobrevivem. A nossa sobrevivência na vida coletiva e na vida social é muito mais complexa. Então, por isso que exige muito mais dos pais na educação dos filhos, na orientação dos filhos, no exemplo aos filhos, para que consiga sobreviver em sociedade viver em sociedade e viver bem psiquicamente, né? Não é uma tarefa simples. E depois também, quer dizer, se a gente considerar que o ato educativo não é simplesmente no sentido de garantir a sobrevivência dos filhos, né? Mas também de garantir a sua paz interior, a sua felicidade, a sua realização enquanto ser humano e até a transcendência do ponto de vista espiritual, né? É algo que está dentro do propósito amplo e profundo da educação. E os pais são os primeiros, os principais e os permanentes responsáveis por esta promoção da evolução do crescimento pleno dos filhos. Né? E por isso, né, a família tem um papel tão importante. Eu fico pensando, porque nas leituras e quando me deparei com essa ideia em Platão, né, de tirar os filhos da família para educar coletivamente, isso para mim sempre me pareceu algo muito agressivo e chocante e que não levaria aquilo que nós necessitamos em termos de educação, porque a criança nasce na família, ela nasce num pai e uma mãe. Nesse momento você tem uma injeção de afetividade, é intensa, as relações são intensas, afetivas, educacionais, né? Ser educado sem essa identidade familiar e pelo coletivo, dificilmente você atingiria esse objetivo desse momento primeiro das relações, como a Dora disse, que é o momento mais importante. Você citou essa questão de Platão, eu me lembrei
que eu conheço algumas pessoas que foram educadas em kibbutz, né, na Israel, que exatamente faziam isso, né, tiravam dos pais e colocavam numa casa, já muito bebê, já desde bebê, numa casa só das crianças, né? E essas pessoas, algumas pessoas que eu conheço que viveram essa experiência, têm problemas psíquicos graves, porque houve muita privação afetiva, né? Então, quer dizer, e aí nós vemos, por exemplo, as crianças institucionalizadas, órfãos que crescem em orfanatos ou instituições, ou que perdem os pais, e realmente, quer dizer, existe algo que é muito importante, que Pestalozzi já dizia, né? E depois a psicologia também vai analisar isso, que a identidade... Começou. Que a identidade do ser humano se constitui a partir dos laços afetivos profundos estabelecidos com a mãe e com o pai, né? É a constituição psíquica do indivíduo, como ele vai ser, como é que ele, até sua orientação sexual, tudo isso, né? Como é que ele vai se relacionar na vida, nos relacionamentos futuros, tudo isso depende do tipo de constituição psíquica que se deriva desta relação dos pais com o bebê, com a criança pequena e com o decorrer do seu desenvolvimento. E aí é que entra a questão principal, né? Quer dizer, que o afeto é essencial. Exatamente, né? isso quer dizer, né? Daí a gente chega ao primeiro ponto, a primeira premissa dessa relação, que é a relação afetiva, profundamente afetiva, que é uma relação de amor e que esse amor equilibrado, né, entre família e criança, mãe, criança, pai e criança, é essencial para o desenvolvimento pleno do ser humano. Então essa é a primeira questão, a questão mais essencial das relações pais e filhos, né? E exatamente nesse ponto, né, vem a complexidade das relações de família. Porque o que acontece é o seguinte, é muito importante também a gente distinguir as coisas, que é interessante de se notar o seguinte: o amor, de fato, o afeto familiar é absolutamente necessário para a construção. Se não houver, por exemplo, o pai e a mãe, uma criança, então que hajam substitutos para esse afeto, mas o afeto tem que ser direcionado para aquele indivíduo, né? Não pode ser um afeto coletivo, no meio da massa, perdido. A criança não pode ser um número, né, na creche, porque a criança precisa ser tocada, precisa ser acalentada, precisa mamar, precisa do colo. Tudo isso faz parte do desenvolvimento saudável da criatura, né? Agora, isso não significa, que é uma coisa também importante, que a criança não tem que ir, que nós estávamos aqui conversando anteriormente, a criança não tem que ir também se constituindo enquanto um ser independente, né, dentro do processo natural, né, de maturidade, de maturação psíquica, de maturação física, como um ser independente dos pais, né? Quer dizer, aquilo que o Winnicott chamava que a mãe precisa ser suficientemente boa, né? O que significa suficientemente boa? Ela tem que ser boa, ela tem que atender às necessidades da criança, tem que dar afeto, mas não exagerar no sentido de sufocar, né? E de não querer que essa criança também se desligue do estado de fusão em que a criança estava no ventre materno. Né? Porque todas as teorias da psicologia exatamente mostram isso, né? Quer dizer, a criança nasce, ela está praticamente em fusão com a mãe, né? Exato. E fusão psíquica. Fusão psíquica, exatamente. Ela se reconhece na mãe, a relação é profunda, né? Só que o processo é de se tornar um indivíduo, é de se separando aos poucos da mãe. Então a família tem que estar atenta para que essa relação aconteça saudavelmente, ou seja, você ame, mas você também ajude no processo dela ir se libertando e se tornando um indivíduo, se criando uma personalidade própria. Né? Agora, nesse ponto eu acho difícil, porque muitas vezes é daí que vem os grandes problemas, né? Porque a gente tem de um lado pessoas que acham que isso tem que ser feito de maneira brusca, rápida, violenta,
e aí então é duro demais, ou então não tem que dar colo. E então a criança então é negligenciada nas suas necessidades. E aí pode acabar sendo até negligenciada naquilo que é necessidade básica, isso ser feito de maneira muito forçada, a gente vê isso acontecer em muitas famílias. E de outro lado você tem o outro extremo oposto da situação, que é aquela mãe, aquele pai, aquela família que não consegue se libertar da criança, que não consegue sempre a criança deixar ali, consegue deixar a criança. Eu vi uma cena agora recentemente na escola que eu estou trabalhando, uma criança pequena, a mãe deixou a criança e ela está em fase de adaptação, né? A mãe já tinha feito o processo de adaptação e tal, e já estava deixando a criança indo embora. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque a mãe deixou a criança, se despediu da criança e ia embora. E a mãe não conseguiu ir embora. A mãe não conseguiu ir embora. Ela ficou ali. A criança, quando a mãe se despediu, a criança saiu e foi com a professora e estava indo embora. Quando ela viu que a mãe ficou, ela começou a chorar. E aí ela não conseguiu mais se separar da mãe, a mãe não conseguiu ir embora e ficaram as duas, a mãe e criança, na escola sem saber muito o que fazer e como resolver a situação. Veja, é uma coisa simples, mas que demonstra bem às vezes o que acontece. Então, mas eu queria citar que esses dois extremos que você mencionou, da negligência, eu até diria três, né? Porque uma coisa é a negligência e o deixar pra lá. Outra coisa é fazer essa separação brusca. Que não necessariamente precisa ser negligente, mas pode ser um pouco forçada. E a terceira é o exagero. Que é o exagero, superproteção. Mas o que acontece? Eu acho que em todos os casos, sempre o problema é do adulto, né? Que não sabe lidar com as próprias emoções, né? Então o que acontece? No primeiro caso, muitas vezes, o adulto quer o seu sossego. Então ele não quer, porque a criança é um ser que irrompe na vida da pessoa e mexe com o egoísmo, com o sossego, com o sono, com tudo, né? Com a organização da casa. E muitos adultos... Mexe para sempre. Para sempre. E muitos adultos não querem isso. Eles querem ter filhos, mas continuar se relacionando, por exemplo, com o parceiro como se fossem namorados e na balada, né? O tempo inteiro só pensando no seu sucesso profissional ou na vida sexual, enfim. E os filhos, né, são estorvo. E nesse caso, então, o que acontece é que essa separação, essa ruptura muito brusca pode ser causada por um egoísmo dos pais, né? Por outro lado, os que também super protegem, mimam e também não conseguem começar a que não consegue ela se deixar a criança ir, né? Na verdade, também é um problema dela, porque ela está projetando as suas carências afetivas na criança, né? Então, quer dizer, os pais têm que amar a criança e tudo tem que ser feito em benefício da criança e não em benefício dos pais, para satisfazer as angústias do pai, as carências afetivas de um lado, ou para satisfazer os desejos que ele não pode mais satisfazer com tanta facilidade tendo filhos, né? Então é essa a questão. E essa consciência tem que ter, né? Porque ser pai e ser mãe é isso, né? Exato. É simples, ou então não tenha filho. Exato. Se for o caso, então é melhor não ter filho e continuar vivendo a vida que se quer. Mas quando você tem o filho, é isso. E eu acho que exige um pouco de... Quer dizer, é muito sutil, é delicado. A educação não é algo simples de se fazer. Não. Principalmente pai e mãe que está com a criança todos os dias. Trabalhando ali, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, correr, educar, não é simples, cansa, enfim, exige renúncia, muita renúncia. Agora, é muito sutil, delicado, para que você não caia nem de um lado nesse processo abrupto, né, de deixar e fazer a criança, porque isso pode causar insegurança e dificuldade para a criança, e do outro lado vai sempre mimando e você cria alguém muito imaturo, né? Como muitos jovens imaturos, sempre meio bebezões assim, né? Porque o que acontece também é o seguinte, né? O mundo contemporâneo vê com muita dificuldade ou não consegue desenvolver a questão da resiliência nas pessoas, né? Quer dizer, ou seja, nós temos que entender que temos que nos formar para sermos capazes de superar dificuldades, de enfrentar desafios, etc.
É claro que o pai e a mãe não vão criar essas dificuldades. É importante que se diga isso, né? É que a vida já coloca, exatamente. Se criar mais do que a vida já coloca. Porque às vezes também da parte de alguns existe um certo sadismo, né? De impor dificuldades e castigos e punições e não sei mais o que, e a coisa meio sádica de querer ver a criança sofrer, de ela tem que aprender a sofrer, não é isto, né? É muito delicada a coisa. Agora, também não se pode retirar a criança de qualquer dificuldade, de não deixar enfrentar os seus desafios dentro do seu mundo, dentro da sua esfera. Eu acho que você tem que ser educador nesse sentido para ser a base, nesse caso, quando a criança enfrenta e vai passar, você não precisa criar, vai passar, a vida é assim, nos seus detalhes mínimos. Ser uma base de segurança afetiva, né, você tem que ser ao contrário, né, e de diálogo, de orientação. Por exemplo, a gente mudou de escola, uma coisa simples, as minhas filhas estavam numa escola, fomos para outra. Naturalmente, isso gera uma insegurança. Eu falei para minha filha mais velha, né, e para mais nova eu encaro melhor assim, porque vai com a irmã mais velha, então tá mais segura, né. Sempre foi assim. A mais velha, então ela se sente mais tendo que desbravar sozinha. Então eu conversei, falei, filha, olha, isso é natural. Amigo na vida a gente vai ter sempre. Você tinha lá, vai ter aqui. Tranquilo. E deixei a coisa mais tranquila possível e conversando. Primeiro dia ela deu uma reclamada, pai, mas não, eu gostava tanto de escola, dificuldade de fazer amigo e tal. Eu falei, filha, é você que vai ter que descobrir os meios e os caminhos para fazer amizade. E vai acontecer naturalmente. E o tempo foi passando e ela rapidamente fez lá os amigos e tal. Então eu nem criei também uma expectativa muito grande, não transferi isso para ela. Isso que é. Né? Eu deixei a coisa transcorrer naturalmente, dei segurança para ela e ao mesmo tempo falei, filha, você tem que enfrentar. Não sou eu que vou lá fazer amigo para você, você tem que fazer os seus amigos. Então, o que acontece é o seguinte, é que hoje nós temos pais emocionalmente muito fragilizados, né? Que não tem esta constituição emocional firme de dar essa segurança para as crianças. Porque é o pai que tem que, a mãe que tem que estar estruturados emocionalmente para dar para a criança esse respaldo, digamos, emocional. Se eu fico inseguro, se eu não tenho essa segurança falar e transfiro para ela a minha insegurança, ou a minha tristeza, ou a minha impaciência, ela vai ficar do mesmo jeito, vai ter muito mais dificuldade, vai achar que aquilo é um grande problema na vida dela, quando não é, e não foi tranquilo e tal, e conseguiu. Acho que essa é uma coisa também muito importante, né? Por isso que por isso que eu acho também que educar exige muito bom senso e um bom senso muito prático, assim, de você não achar que você tem uma teoria que vai, ou alguma forma que em todas as situações elas serão aplicadas e você vai resolver. Né? Acho que você tem que ter essa bom sensibilidade. Agora, isso que, por exemplo, transferindo essa mesma situação que você narrou aí, para um outro tipo de pai e mãe, desses que simplesmente ignoram. Então mudaria a criança de escola e não conversaria, e não ampararia, né? Aí a criança se sente abandonada afetivamente, né? Quer dizer, então nem tanto amar nem tanta terra, nem fazer das coisas uma tragédia e que gere na criança uma insegurança, mas também não abandonar a criança aos seus próprios sentimentos, né? Porque a criança naturalmente ela iria enfrentar uma dificuldade, uma insegurança, e o pai e a mãe tem que estar ali para respaldar, para orientar, Então é aquela questão, quer dizer, tem que haver a presença, né? A presença equilibrada dos pais. Eu também acho, são coisas simples mas ao mesmo tempo muito difíceis, né? A simplicidade não é fácil. Essa percepção é que às vezes a gente tem uma vida tão corrida e está prestando atenção em tantas outras coisas, né? No trabalho, no dia a dia, no almoço, sei o quê, e você deixa de perceber o outro. Então, você também tem que olhar e perceber o que está acontecendo. O olhar é muito importante para o outro constantemente,
para perceber. Principalmente para criança. Por exemplo, a mais nova, eu percebi, eu não precisava. Ela participou do diálogo, mas ela estava tranquila, eu quero ir, pai, quero fazer amigo novo. Ela estava super tranquila, porque aí, mãe, a irmã já não. Ela, embora ela não externasse, eu vi que ela estava super tensa. São personalidades diferentes. Então, você tem que ter bom senso, você tem que olhar, mas o teu olhar tem que ser constante, para perceber as emoções, o que o outro sente, o que o outro pensa, o que ele precisa. Isso é uma coisa muito importante que o pai e o educador têm que ter de forma geral. E é isso, né? Que é aquilo que o Pestalozzi chamava de amor vidente, né? O amor que está conectado com Exatamente, o outro, tem que estar conectado. Que está presente ali. Não é um amor abstrato, digamos assim, né? O amor, ai que bonitinho, que lindinho. Não, é aquilo que, aliás, que a gente, quando ama, deveria estar conectado sempre, não só com as crianças, né? Com todas as relações próximas que a gente tem, de estar assim... plenamente presentes diante do outro, captando o que o outro está sentindo, o que o outro está transparecendo, qual é o sentimento que está vindo à tona. Mas com a criança isso é muito importante, porque esse amparo no seu desenvolvimento de sentimento, é que vai resultar, né, num adulto que vai saber trabalhar com as próprias emoções, vai estar sentindo seguro, se sente amado, protegido suficientemente, mas não sufocado, né? Porque é diferente, você tem que se sentir, a criança tem que se sentir amada, protegida e não sufocada. É que a psicologia humana na educação não é fácil. Não, nós estamos aqui simples, né? descrevendo a coisa ideal, né? A gente sabe por isso o quanto é difícil, e como a Dona disse, a gente está falando aqui do ideal, mas é aquilo, né? O ideal é algo que a gente tem que buscar. Agora, eu nem imagino que isso seja ideal, mas algumas coisas simples que se pode fazer. Essa coisa de observar o outro, estar conectado com o outro e perceber o que o outro precisa, às vezes num diálogo, às vezes numa história, às vezes numa conversa, às vezes perceber o que o outro precisa, às vezes num abraço. Então, é isso que é muito importante, essa sutileza é fundamental. E o que é importante também mencionar é o seguinte, é que essa conexão que se cria entre pais e filhos desde o bebê, né, é o que vai garantir que quando o filho chega à adolescência, que é o momento que ele comece a se emancipar mais, né, e ter esses arroubos de independência, de liberdade, de busca individual, ele tenha esse respaldo que já foi criado, já foi reforçado durante toda a infância, e um vínculo de confiança, né? Que é a confiança que vai permitir o diálogo e que não é de repente que o pai e a mãe descobrem, nossa, meu filho ou minha filha estão se drogando, ou de repente está grávida, ou de repente isso aqui. Porque não houve essa constituição. É porque nem percebe o outro, né? Nem percebe. A gente nem percebe o outro e essa coisa não se improvisa, né? Exatamente. O diálogo não se improvisa, o afeto não se improvisa, e aí muitas vezes você ouve dos pais, nem sabia que o meu filho era assim, eu nem sabia que ele seria capaz de fazer isso, e às vezes eu falo, nossa, mas é porque não sabia, né? Não sabia porque não observou, não sabia porque às vezes não estava conectado, não sabia porque essa é uma coisa que se cria num processo. Agora vai querer dialogar com o filho e não tem o filho, vai querer ter afeto e o filho rejeita. Muitas vezes acontece isso, né? Dadas as condições normais, é lógico que o seu filho é um espírito mais, né? Aí tudo bem. Sim. Mas dadas as condições normais, falta porque isso não se improvisa, se constrói, é um processo. E aí isso tudo se agrava, né, muito quando há separação entre os pais, né? Então os filhos ficam muitas vezes entre os dois, né? E as emoções não resolvidas do pai e da mãe em relação ao ex, né? Se são transferidas para as crianças, né? Como numa tentativa de jogar um contra o outro, essas coisas que acontecem, né? Então aí é uma piora significativa do problema, porque a criança, além de ter que experienciar esta situação que para ela é sempre angustiante, de cisão entre o pai e a mãe, né? Não adianta, que é sempre angustiante, ainda os pais não conseguem administrar essas emoções de maneira mais equilibrada, mais preocupados com o bem-estar da criança, mas apenas preocupados com o seu próprio bem-estar muitas vezes, né? Com os seus problemas emocionais, sexuais,
enfim, né? E isto gera consequências graves, é aí que nós temos muitas crianças, muitos jovens em graves desajustes emocionais por conta dessa desestruturação familiar, que além da desestruturação ainda carrega essas sequelas, né? Que os pais não conseguem sanar, né? Então, isso acontece muitas vezes, né? Infelizmente a gente vê vários casos como professor, né, dos pais separando a criança numa situação super delicada e difícil e muitas vezes os pais sim reproduziram, porque na maioria das vezes a separação é traumática para os pais também, né? Então aquilo fica, o rancor, né, às vezes até uma espécie de ódio pro outro, e aí você acaba reproduzindo para a criança, o que desajusta ainda mais a situação. Exatamente. E essa é algo que os pais também precisam ficar atentos caso isso aconteça, né? Então tem que se entender, buscar ajuda. E a maneira menos traumática para a criança e não transferir para a criança os seus problemas, porque isso é algo muito perverso até, né? Exatamente, é isso que nós vemos. Então hoje nós estamos num mundo que, assim, nós vemos muito adoecimento psíquico, muitos desajustes emocionais, muitos adolescentes e jovens perdidos, né, emocionalmente, muitas pessoas que crescem e são incapazes, inclusive, de enfrentar a vida, de ter uma autonomia, até econômica, né? Então é mais do que urgente que as pessoas que se propõem a ter filhos pensem nessa sua responsabilidade de gerar um ser humano, de proporcionar o desenvolvimento emocional equilibrado desse ser humano, e que isso depende da sua própria análise, da sua própria reflexão e do seu próprio desenvolvimento emocional e do seu equilíbrio psíquico, para poder favorecer um crescimento e um desenvolvimento melhores para as futuras gerações.